Ultrapassar o limite de velocidade é apontado pela Organização Mundial da Saúde como uma das principais causas de acidentes do mundo. Conforme o DataSUS do Ministério da Saúde, o Paraná registrou 2.508 mortes no trânsito no ano passado. Com tanta imprudência, esse professor da Universidade Federal do Paraná decidiu analisar o comportamento de motoristas. 32 condutores de Curitiba e região foram monitorados durante 300 horas ao volante. Com as câmeras instaladas nos carros, foi possível verificar as condutas deles na direção. E na maioria dos casos, o excesso de velocidade impressionou. Segundo a pesquisa, em mais de 56% do tempo, os motoristas estavam acima do limite permitido para a via, alguns dirigindo até com o dobro de velocidade. Os bairros de Curitiba, onde os motoristas mais andam acima da velocidade, são Butiatuvinha, Ganchinho, São Lourenço, Santo Inácio e Tarumã, enquanto o bairro Moçunguê é onde os condutores mais respeitam os limites, seguido por Centro, Centro Cívico, Cascatinha e Cabral. Então ele é mais reduzido na região central da cidade, né, justamente a região em que a gente tem mais fiscalização, mais equipamentos de controle, né, então a identificação desse comportamento foi menor na região mais central da cidade, né. A gente pôde identificar também, né, que os condutores excedem mais a velocidade em regiões de mais baixa renda, né, excedem mais a velocidade em regiões com uso do solo menos diverso, ou seja, diversidade de atividades de comércio, serviços, né, residência. Então, quanto mais diversa for uma área, o que está relacionado muito à movimentação de pessoas, né, menor é o excesso de velocidade, né. E também temos aí, evidentemente, né, a correlação com a concentração de radares. Geralmente os motoristas excedem a velocidade na tentativa de ganhar tempo, mas essa é uma falsa sensação segundo os pesquisadores. O mesmo estudo analisou o comportamento na área calma de Curitiba, onde a velocidade é controlada. E o tempo ganho pelos condutores que aumentaram a velocidade ao passar o radar foi de apenas 3 segundos. É muito mais uma sensação de economia de tempo, né, do que uma economia de tempo efetiva que os condutores têm com excesso de velocidade, né? A percepção de economia é muito maior do que a economia real que se tem. Justamente porque em áreas urbanas, né, a gente tem um ambiente interrompido, né? Então existe semáforo, existem outros veículos, existem pedestres atravessando a via, né? Então o tempo que você ganha excedendo a velocidade num ponto, você vai perder ali na frente parando num sinal vermelho que talvez antes seria verde esse semáforo se você tivesse ido mais, né, devagar. Então o ambiente é muito dinâmico. Jean é motorista profissional há mais de 50 anos e admite que tenta dar uma compensada no tempo pisando no acelerador. Jean, o que você nota assim, dirigindo no dia a dia em relação ao comportamento dos motoristas com a velocidade? Então, em região central não tem como andar muito, né? Além de ser 40 por hora, o limite. Mas algumas pessoas tentam ultrapassar isso aí após os radares, né? E quando a gente anda fora da região central, a gente anda um pouquinho mais rápido, né? Você dá uma abusadinha às vezes na velocidade? Inúmeras vezes. Eu gosto de andar bastante. Na realidade, primeiro, às vezes para buscar um cliente, a gente sempre acaba passando do limite normal, né? Quando você se aproxima de um radar, qual que é o teu comportamento? Eu reduzo, né? Eu reduzo a velocidade e a maioria das vezes, após passar o radar, eu acabo aumentando a velocidade. O professor explica que a pesquisa é feita com o apoio do Observatório Nacional de Segurança Viária, para buscar maneiras de mudar as regras no trânsito, já que os motoristas só obedecem o limite quando há prejuízo financeiro da multa. A identificação desse comportamento mostra a importância de medidas mais efetivas de fiscalização, porque o efeito do radar ele é bastante localizado, né, para a sua zona de influência ali. Então isso demonstra, por exemplo, a necessidade de medidas de fiscalização por trecho, né, que controlem
a velocidade desse condutor ao longo de uma extensão maior, enfim, 500 metros, 1 quilômetro, né, a depender aí da situação. O trânsito não é só feito de motoristas. Por isso, na próxima reportagem da série especial, você vai saber como os ciclistas estão trafegando pela cidade. A gente vai continuar nessa pegada, nesse tom, falando sobre trânsito aqui, porque o que a gente entende quando você é habilitado, quando você tem a sua carteira de habilitação liberada, você está apto, o Estado reconhece através desse documento que você acompanhou todas as aulas, que você tem noção dos perigos, que você sabe como se comportar no trânsito, né? A prova que você é um motorista. Infelizmente, essa pesquisa aqui mostra exatamente que a grande maioria, só no Botucatuvinha, 91% dos motoristas que passam por ali estão cometendo alguma irregularidade no sentido de abusar da velocidade. Ou seja, pera lá, eu não sei se eu realmente posso dizer que sou um bom motorista, que a minha carteira de habilitação ali vai dizer que eu sou tão bom assim, porque eu estou cometendo muita irregularidade aí, né? Então, um pouquinho mais de atenção, meu povo. Aliás, ainda falando sobre isso, a gente muda de motorista para ciclista, porque câmeras instaladas nas partes externas de carros mostram como os ciclistas também agem nas ruas. Além de identificar alguns comportamentos que são errados de quem pedala, esses vídeos escancaram também uma outra situação. Que a nossa Curitiba, a nossa região, ainda enfrenta falta de infraestrutura viária para os ciclistas, tanto para garantir a tranquilidade deles quanto de motoristas, mas principalmente a segurança de quem está sobre duas rodas. Relação de 25 anos com a bicicleta. Quando precisa se movimentar pela cidade, o Rafael nem pensa em outro meio de locomoção. A minha rotina é entre 7 e 7h30, eu pego a bicicleta todos os dias e vou até a universidade, cerca de 4 quilômetros. E o professor aprendeu a desenvolver estratégias para sobreviver no trânsito. Eu cuido mais dos outros do que de mim. Não ando rápido, vou bem devagar. Se tiver ciclofaixa, ciclorrota, eu privilegio sempre. Procuro muitas vezes ir até na calçada, evito disputar espaço com os carros. Pouquíssimas vezes eu vou na rua com o carro. Esse pesquisador da Universidade Federal do Paraná coordenou o estudo do comportamento dos ciclistas no trânsito. Por meio de imagens feitas com câmeras externas instaladas em carros, foi possível verificar como os ciclistas agem nas ruas de Curitiba e região. Na maioria dos casos, cerca de 40%, esse ciclista estava na via compartilhada, né, com outros veículos, né, na via destinada ao automóvel. O problema enfrentado pelos ciclistas é a falta de infraestrutura viária. O estudo da UFPR constatou que as vias exclusivas para o uso de bicicletas, como ciclofaixas e ciclovias, estavam presentes em apenas 36,5% do trajeto analisado, sendo elas concentradas na região central de Curitiba e com pouca presença em bairros mais afastados e na região metropolitana. Um dado preocupante em relação à segurança é que só 25% dos ciclistas utilizavam capacete e apenas 7,9% tinham equipamentos de iluminação na bike. A Márcia é ciclista há mais de 20 anos e não sobe na bicicleta sem checar os equipamentos de segurança. Sempre a roupa clara, de preferência flúor, né? Essas roupas bem chamativas, capacete, lanterna. Isso daqui também é interessante usar, principalmente à noite, que é uma faixa refletiva, que pode ser colocada na cintura, na mochila, tem gente que amarra até no capacete. Então, assim, sinalizo também para o motorista quando eu vou virar, sabe, quando eu vou desviar de alguma coisa. Isso é muito importante o ciclista fazer. Eu tomo todos esses cuidados, né? Se o sinal está vermelho, a Márcia não passa de jeito nenhum.
E esse é justamente um dos pontos positivos da pesquisa da UFPR, porque em quase 94% dos casos, os ciclistas respeitaram o semáforo. Apesar de fazer tudo certo, a Márcia hoje tem medo de andar na área urbana de Curitiba por causa dos motoristas. Vários eventos assim de fechada, de fina educativa, próximo da minha casa, que eu tenho um trecho de 4 quilômetros também até chegar na BR, levei muitas fechadas, inclusive fui ameaçada por um motorista, que eu reclamei que ele tinha me dado uma fina e ele parou, ele estava de moto, e ele falou assim que da próxima vez que ele me visse naquele trajeto, ele ia passar por cima de mim. Depois da pesquisa, o professor traz sugestões de melhorias para o modal. É importante a gente reduzir velocidades do tráfego motorizado, né? Então essa é uma questão bastante importante, reduzir a violência dessa interação, né? Carro-ciclista, a partir da redução de velocidade. Então tudo relacionado à fiscalização eletrônica, redução dos limites de velocidade são medidas importantes, né? Campanhas de conscientização em relação, por exemplo, à distância, né, de segurança entre o condutor do automóvel, entre o automóvel e o ciclista, né? E certamente expansão, né, da malha cicloviária do município, né? Então a existência de uma infraestrutura segura, né, acompanhada, claro, de locais para parada segura da bicicleta, para estacionamento, né, para ciclos, bicicletários. Embora os ciclistas saibam dos riscos, dificilmente eles deixam a magrela de lado. Tem que pensar, bike sempre primeira opção. Na próxima reportagem da nossa série especial sobre o trânsito, você vai conferir os dados da pesquisa sobre um equipamento que tem sido o vilão quando o assunto é direção segura: o celular. Impressionante como esse bichinho tira a nossa atenção, hein? No trânsito, então, gera um perigo absurdo. A gente vai falar sobre a infração de trânsito que só aumenta a partir aí do uso de celular ao volante. E não adianta essa desculpinha que, mas eu preciso ficar conectado o tempo todo, eu trabalho com isso. Mas se eu perder uma ligação muito importante aqui, é muito perigoso, minha gente. Olha só, a mesma pesquisa que nós mostramos aí, feita pela Universidade Federal do Paraná, mostrou também que em 1 hora de trajeto, os motoristas tendem a pegar o telefone 14 vezes. É muita coisa numa viagem de 1 hora. São pelo menos 14 chances de você aí se envolver num acidente. Olha aqui. Grandes vilões no trânsito, o celular. As pessoas estão muito habituadas a usar o celular em todos os contextos da sua vida, por questões familiares e profissionais, e com uma pressão muito grande que gera ansiedade de estar sempre atento ao uso do celular. E aí ela tem dificuldade de, durante um deslocamento, em que está conduzindo um veículo, não olhar o celular, o que aumenta muito o potencial de acidentes de trânsito que podem ser fatais, inclusive. Especialistas apontam que as distrações envolvendo o uso do smartphone estão entre as mais perigosas para o motorista. No Paraná, o uso do celular ao volante está entre as 10 infrações de trânsito mais comuns, conforme o Detran. Somente em 2022, foram aproximadamente 110 mil registros de ocorrências. Curitiba, Londrina e Paranaguá lideram o ranking da imprudência. Segundo a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, o uso do celular ao volante é a 3ª maior causa de mortes no trânsito aqui no país, chegando a gerar 150 óbitos por dia e mais de 54 mil no ano. O que indica que aquela olhadinha no celular enquanto dirige, que parece inofensiva, pode ser fatal. Hoje ele é o 3º responsável em relação à fatalidade, e mesmo quando você não tem um acidente, você tem prejuízos a toda a estratégia do trânsito, como ela acontece, porque você tem um atraso do tempo de resposta dessas pessoas. De tanto ter aquela aproximação repentina, perigosa do veículo ou de um pedestre que está à sua frente, como também quando vai sair, fazer a arrancada de um sinaleiro, demorar mais tempo, torna o trânsito mais moroso, mais estressante. O estudo da Universidade Federal do Paraná, que monitorou e analisou o comportamento de motoristas no trânsito, revelou que os condutores usaram o celular em quase 59% das viagens. Nas imagens, é possível observar quando quem está dirigindo para de prestar atenção na direção e mexe no telefone. Em
média, as conferidas na tela duraram cerca de 28 segundos. Nós conseguimos identificar uma frequência de uso do celular de aproximadamente 14 usos por hora. Ou seja, ao longo de uma hora de condução, o condutor ele pega o celular 14 vezes, né? Então esse é um valor bastante elevado. E o comportamento é observado facilmente por outros condutores. Marcos Aurélio é motorista de ônibus há 10 anos e identifica rapidamente quando há alguém dirigindo e usando o celular. A gente vê muita coisa acontecer. Acho que desatenção, a pessoa às vezes está ali no semáforo fechado, daí abre o semáforo, está lá distraído no telefone. Às vezes a pessoa está devagar na sua frente, você dá uma olhadinha meio assim, você vai ver, está no celular. Uber principalmente, não falando mal dos nossos amigos Uber, mas às vezes ele está distraído ali mexendo para pegar uma outra corrida. Só que tem que prestar atenção de quem está por lá de trás de você também, né? Segundo o estudo da UFR, os bairros onde os motoristas mais usam o celular em Curitiba são Cajuru, Santa Felicidade, Pilarzinho, Aú e Ugulangue. Já no Tatuquara, Lindóia, Guaíra, Jardim Social e Santa Quitéria, os condutores tendem a respeitar mais a regra e não mexer no aparelho. A maioria dos condutores usam o celular para verificar e navegar, ficar rolando na tela do celular. Esse é o tipo de uso mais comum, seguido do uso do celular no suporte, preso ali ao vidro ou ao painel do veículo. E o que dá para fazer se é tão difícil ficar sem usar o celular? Você colocar, de repente, no porta-luva do veículo, deixar desligado, porque vai ter um tempo também para você religar ele. Se você vai usar o celular, e muita gente usa como GPS também, programa ele antes de iniciar a condução do seu veículo, coloca com som alto para você escutar os comandos, não precisar o tempo todo olhar para a tela do celular, porque isso vai tirar a sua concentração. E se está esperando uma mensagem, alguma comunicação, deixa com os ruídos, com a sinalização auditiva para ver, chegou uma comunicação para o veículo, observa, responde adequadamente, depois retoma a condução. O Marcos Aurélio passa 6 horas ao volante e quase arrumou confusão com a esposa pela falta de resposta, mas não se arrepende. Às vezes a minha esposa até briga comigo, que manda mensagem ou me liga e eu não atendo. E eu até falo para ela, estou no trânsito, não posso atender telefone.